Criando aqui nosso projeto simples, básico, sem nada do NetBeans padrão, vamos importar a nossa biblioteca, os nossos jars do coisa que baixamos. Está na área de trabalho aqui, JFreshChat. Aqui vamos procurar dentro da pasta lib. Exato, dentro da pasta lib vamos usar jcommon, jfreshart 1.019, não confundir com o experimental aqui, e também o SWT Graphics 2D, ok? Vamos importar os três. Aqui tem tudo o que precisaremos. Então, vamos começar aqui criando a nossa classe que vai gerenciar nossos gráficos e vai criar nossos gráficos de barra. Eu vou chamá-la de gráfico de barra. Um nome simples e elegante. Gráfico de barra. Aqui precisaremos de fazer três coisas. A primeira coisa, vamos criar o dataset, que é o conjunto dos nossos dados para o gráfico. Segundo, vamos criar o gráfico de barras. E terceiro, vamos criar o gráfico completo. Ok? Então vamos criar os datasets, que são os dados que vão no gráfico. Vamos jogar ele nos gráficos de barra. Depois criar o gráfico bonito e retornar para o nosso frame, nossa janelinha bonita no Java. Começando então, criando o dataset. Vamos criar um método public aqui. Ele retorna essa interface aqui, ó. Category, não, category dataset, ok? Já importei aqui, category dataset. Vamos fazer o create dataset. Esse create dataset vai receber os nossos dados. No nosso caso aqui do exemplo, será uma lista de pessoas. Segundo método, deixa ele chorando lá. Vamos criar o public. Aqui já retornaremos um gráfico bonito de barras. Deixa eu só dar um import nele. Depois ele puxa. Create bar chart, vai lá. Criar gráficos de barra. Ele vai receber o retorno daquele método anterior nosso ali em cima. Category dataset, vamos chamá-lo de dataset. Por enquanto ele vai dar erro em todos, ignoremos isso, ok? Vamos tirar esse public aqui, vamos digitar corretamente. O último método, que é o que vai retornar o gráfico mesmo. Na verdade ele vai retornar um painel, né? Um gráfico num painel já configurado, já com os dados todos certos. Vamos deixar a assinatura dele aqui também. Voltando à nossa aplicação. O que a gente vai fazer? Vamos criar um gráfico que lista pessoas e suas idades. Então vamos criar a nossa clássica classe pessoa. Ela vai ter de costume private string no cacete e o famoso idade, ok? Vamos gerar um construtor aqui com o nome idade. Vamos criar aqui os getters, idade e nome. Não vamos fazer setters porque é um projeto muito simples, dá para criar todos no construtor aqui, ok? Criamos nossa pessoa, tudo certo. Agora vamos para a nossa janela. A nossa janela vai ser um JFrame, vai se chamar janela do gráfico. O que a janela do gráfico vai ter? Painelzinho, tá de bom tamanho. Esse painel aqui
vai receber o gráfico vai ser desenhado nesse JPanel, vamos chamá-lo de JPanel gráfico e vamos deixá-lo quietinho aqui por enquanto. Com a lista com as pessoas prontas para serem criadas e a janela do gráfico pronta para receber o gráfico, voltamos ao nosso gráfico de barras aqui. Já podemos dar continuidade no código. O dataset que eu falei com vocês, que é os dados do nosso gráfico, ele nada mais é do que um array list. Não faz sentido ter um gráfico com um dado só, né? Então, normalmente você vai ter uma lista, um vetor, qualquer coisa. No caso, um gráfico de pessoas. Pessoa? Isso. E pessoa. Lista de pessoas. Lista de pessoas, ok? Então, o nosso dataset vai receber o lista de pessoas e aqui começa a mágica. Deixa eu acessar aqui, 2 enters, ok. Vamos dar um zoom aqui nesse código. Ok, por mágica o zoom apareceu aí. Continuando. Primeira linha do nosso método de criar o dataset. Cadê meu mouse? Tá aqui. Vamos lá, vamos instanciar aqui um default category dataset, esse daqui mesmo. Vamos chamá-lo de dataset. Esse objeto aqui, ele é responsável por deixar a gente inserir os dados no gráfico, no dataset, no caso aqui. New default category dataset, não pede nenhum parâmetro. Beleza. Vamos iterar sobre a lista de pessoas e para cada pessoa dessa lista de pessoas nós vamos adicionar a idade e o nome dela ao dataset do gráfico. Então vamos fazer um for each aqui de pessoa na nossa lista de pessoas e para cada pessoa nós vamos fazer o nosso objeto dataset adicionar um valor, number ou double, tanto faz. Na verdade, tanto faz, não. No nosso caso aqui, tanto faz que vamos passar um inteiro de qualquer jeito. Ele pede 3 parâmetros. Primeiro é o valor que a gente vai querer exibir no gráfico. No nosso caso, é a idade da pessoa. Então, pessoa get idade. Segundo parâmetro, o valor da linha, que no caso vai ser a nossa legenda, basicamente. Então, vamos chamá-lo de pessoa get nome. A legenda vai ser o nome da pessoa, que aí você fica sabendo qual pessoa tem qual idade. A chave da coluna nós não usaremos porque vai ser um gráfico somente de uma dimensão, se é possível que existisse. Só vai ter o nome na horizontal, na legenda e a idade na vertical. Beleza, tá feito. Só retornar o dataset. Returne esse dataset para usarmos mais tarde no próximo método, que é o create baixar, que recebe esse nosso dataset. Vamos continuando. Aqui, deixa eu importar esse aqui. JFreeChart. Beleza, agora ele vai ficar reclamando só do retorno. Já vamos retornar para ele daqui a pouquinho. Descer aqui, tirar aqui. Aqui já mexemos diretamente com o gráfico, já criamos dataset, então agora é jogar esse dataset no gráfico de barras. Vamos instanciar aqui. Na verdade, vamos criar um objeto a partir de uma factory. Não é nem factory, é uma factory, a factory dele. Chart factory. Ele já tem um método aqui que é create par chart. Ele tem uns 3D, tem umas paradas assim. Se você tirar aqui, tem outros tipos de gráficos que a gente
falaremos em outras aulas futuras, caso alguém entenda esse tutorial até o fim. Vamos criar um bar chart, que é um gráfico de barras, e ele pede vários parâmetros. Vamos com calma nessa hora aqui. Primeiro parâmetro, vocês estão ouvindo minha cadeira ranger, né? Primeiro parâmetro, vamos passar aqui o título do gráfico. O título vai ser pessoas e suas idades. Segundo parâmetro é um dos labels que passaremos para o gráfico. Aqui não passaremos nada porque o nosso gráfico só vai ter uma dimensão ou duas dimensões, horizontal e vertical. Vamos passar vazio para ele. O próximo, esse aqui precisaremos. Esse daqui vai estar escrito idade. Sabe no Excel quando você põe um gráfico, na parte de baixo fica escrito alguma coisa e na parte horizontal e na parte vertical esquerda fica escrito alguma coisa? Vocês vão entender, ok? Não me julguem agora, vocês vão entender daqui a pouquinho. E o nosso dataset como último parâmetro, mas que na verdade não é. Eu só vou identar aqui para a gente ficar mais visível. Então o primeiro, título. Segundo, nome da linha. Terceiro, nome das colunas. Quarto, dataset. Quinto, a orientação. Podemos colocar barras horizontais e verticais, no nosso caso, barra vertical. Então usamos esse plot orientation vertical. Outro parâmetro, se vamos querer legendas, URLs e tooltips. Não necessariamente nessa ordem, mas o primeiro é legenda, então vamos querer sim. Tooltip texts, aquele quando você passa o mouse ele fala qualquer coisa. Não vamos colocar. E a URL, que eu também não descobri o que é, não vamos colocar. Ok? Criando o gráfico, depois de criado, vamos retorná-lo. E usaremos ele em um futuro próximo. Que será exatamente agora. Olha o que esse método aqui pede de parâmetro. Nada. Pois é. Mas nós vamos usar o nosso gráfico de barras aqui. Ok? Na verdade, esse criar gráfico ele tinha que receber a lista de pessoas. Que não faz sentido nenhum. Faz sentido. Ele recebe a lista de pessoas e repassa para aquele nosso método de dataset, ok? Então, array list de pessoas, lista de pessoas que repassaremos para o nosso dataset quando o criarmos. Vamos dar um import aqui. Vamos primeiramente criar o nosso dataset, né? Usando o nosso método que fizemos lá em cima. Dataset, ele vai receber o nosso método aqui, createDataset, que retorna o nosso dataset. Dataset vai ser this.createDataset, passando a nossa lista de pessoas que estamos recebendo desse método aqui. Vamos passando lá adiante até ser usado. Vamos criar o gráfico agora. JFreeChart, vamos chamá-lo de gráfico. Usaremos o nosso segundo método aqui, o createBarChart, ok? Já passando o nosso dataset. Aí passando o nosso dataset para ele, que criamos aqui em cima. Depois, lembra do nosso painel lá? Que criamos? Então, vamos colocar esse painel nosso aqui, esse gráfico nosso aqui, numa forma que aquele painel possa entender. Então, painel, deixa eu ver como chamar, painel do gráfico, vai receber new chart panel, new chart panel, e aí nós vamos passar para ele aqui como parâmetro único o nosso gráfico, ou seja, pega esse gráfico e resolva ele num painel de gráfico. Aqui vamos setar algumas propriedades do nosso painel de gráfico, nosso painel do gráfico, né? Por exemplo, o tamanho. O tamanho, na verdade, ele se autoajusta com o tamanho da sua janela. A gente pode colocar aqui um tamanho que ele inicialize com ele.
Vamos passar um new dimension int x. Tamanho 400, 400. Ok? Sem mais configurações para o gráfico, vamos retornar esse painel do gráfico para podermos usá-lo na nossa janela com o nosso painel do JPanel. Então, recapitulando, esse método criar gráfico aqui ele já faz tudo para a gente. Ele só recebe uma lista de pessoas, cria o dataset com essa lista de pessoas. O dataset é usado para preencher o gráfico de barras. O gráfico de barras é usado no painel do gráfico de barras. Setamos algumas propriedades do painel, vamos retornar ele para a nossa interface para ela ser exibida na telinha. Um detalhe importante que eu fiquei algumas horas apanhando aqui. Vamos, antes de mais nada, setar o layout desse gráfico aqui, porque não sei qual que é, mas influencia. Um que fica certo é um layout que funciona certo. New Border Layout, ok? Não precisa passar parâmetro nenhum. Isso é importante, vou marcar aqui. Importante, que se não fizer isso, o painel fica em branco, não sei porquê. Java, né? Beleza, vamos criar então nossas pessoas para poder passar para o gráfico, ok? Array list, pessoas, lista de pessoas. Nossa, eu não sei digitar mais. Lista de pessoas, recebe new array list de pessoas, beleza. Vamos aqui adicionar algumas pessoas, ponto add, pessoa, new, pessoa, um nome para ela, Jurandir, idade 55, vamos dar umas copies e pastes aqui. O segundo cara vai ser o Jaspio, ele tem uns 80 anos já. Aqui vai ser o MacLeod, ele tem 90 anos. Aqui teremos o Pedro com 60 e a Marina com 55. Ok, criamos a nossa lista de pessoas. Nos seus casos aí vai vir alguma coisa do banco de dados, muito importante, tenho certeza. Todos vocês têm uns vídeos importantes. Vamos criar agora o nosso gráfico e passar ele definitivamente para a interface, o nosso painel. Gráfico de barra, new gráfico de barra, que é a nossa classe aqui, não sei se vocês estão ligados. Gráfico de barra. Vamos chamar o método dele criar o gráfico. Vamos descer essa linha aqui, só para ela ficar juntinho do nosso painel. Vamos jogar o nosso gráfico então para o painel. Vai ser gráfico de barras, ponto, criar gráfico, ele vai retornar um painel completo preenchido para a gente. O nosso JPanel já vai entender esse painel, que esse método aqui retorna, e já vai pintar na tela. Caso não pinte, damos um pack aqui, só para garantir. Vamos rodar essa parada. Não vai funcionar, como sempre, eu esqueci de chamar a nossa interface aqui no main. Então vai ser new, janela do gráfico, set visible, true. Agora vai sim. Tá aí nosso gráfico criado. Viram que ele criou uma janelinha do nosso tamanho do gráfico, mas a gente pode também ajustar o tamanho dela ou maximizar aqui que ele já preenche certinho. O que esse gráfico diz? Nada, porque é um gráfico inútil de dados, mas você vê aqui, ó, aquele dado que eu falei com vocês. Se a gente colocasse uma outra coluna lá, seria aqui que ela apareceria. No nosso caso aqui as legendas, Jurandir em vermelho tem 55 anos, Jaspion em azul tem 80, MacLeod tem 90, o Pedro
tem esse aqui e a Marina 55 também. É isso aí, galera. Quem gostou, bate palma. Se quiserem outros gráficos, deixem aí nos comentários. Provavelmente eu não vou responder, mas é isso aí. Se há muitos likes, a gente faz o gráfico de barras ou 3D, sei lá. Então, clica no gostei, inscreve no canal e valeu!